quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 a seguir. Talvez você diga: nossa, mas eu já ouvi tanto sobre essa passagem de Naamã. Interessante que Deus me disse, eu questionei Deus hoje, falei: Deus, mas é isso? Que eu, depois que, a partir do momento que eu fui convidado a trazer uma mensagem, eu comecei a falar com Deus: Deus, o que o Senhor quer? E fui nesse texto aqui, folheando a Bíblia, Deus falou comigo. Eu falei: Deus, mas é tão falada essa passagem. Ele falou: mas você esqueceu que a minha palavra se renova a cada manhã? E interessante que hoje, logo à noite, nós estávamos nos preparando para virmos adorar o Senhor. E meu neto Miguel, de 4 anos, filho da Juliana e do Luciano, estava lá e a minha esposa foi dar banho nele, arrumar ele. E ele falando da igreja, eu falei: ô filho, o vovô vai levar uma mensagem hoje. Ele falou: e o que você vai falar, vovô? Eu falei: eu vou falar sobre Naamã e a menina escrava. E ele me falou: ah, vovô, eu sei. Naamã é aquele que Deus mandou ele mergulhar nas águas, né? E ele foi salvo. Falei: olha só, que maravilha, né? Até ele conhece a passagem, mas Deus renova a cada manhã. A palavra de Deus é sempre renovada. E eu fiquei feliz, porque eu falei: é confirmação de Deus também isso aí, né? Mas o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi-se, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco,
melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não as faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também tenha de encurvar na sua casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém? Nós temos aqui uma passagem bíblica. Naamã, um homem bem-sucedido. Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Naamã, homem que tinha seu talento reconhecido pelo seu rei. Naamã, amado por seus soldados, por sua família, amado por sua esposa, respeitado por todos ali do seu país. Homem abençoado por Deus. Através dele, Deus dera livramento aos sírios. Naamã tinha uma esposa que se preocupava e amava ele. Naamã, homem valente. Mesmo assim, Naamã era uma pessoa infeliz. Havia ali, porém, havia ali um porém. Naamã era uma pessoa leprosa. Uma pessoa que, para aquela época, era uma doença incurável. Uma doença que o privava do convívio social. De certa forma, ele era privado do convívio social. Uma doença que levava a pessoa a uma morte lenta, sofrida e solitária. E é exatamente assim que muitas pessoas se sentem hoje. Apesar de serem pessoas abençoadas, pessoas de sucesso profissional, sucesso na vida familiar, apesar de gozarem de respeito de familiares, de todos, apesar de gozar de respeito de todos que o rodeiam, apesar
de tudo isso, de serem pessoas abençoadas por Deus, de serem pessoas valentes, de serem pessoas lutadoras, são pessoas inteiramente infelizes. Há sempre algo que consome suas energias, privando essas pessoas da verdadeira felicidade, da plena felicidade, levando essas pessoas a experimentar essa mortificação lenta, sofrida e solitária. Mas Naamã encontrou a sua cura. Naamã encontrou a cura do seu mal. Naamã encontrou a felicidade. E nós também não é diferente. Nós também podemos encontrar a nossa, se mantivermos a mesma postura que Naamã teve. Qual foi essa postura de Naamã? Qual é essa postura que, se nós mantivermos, nós também poderemos encontrar essa felicidade? Muitas pessoas estão vivendo como vivia Naamã. Naamã, da porta para fora, aquele homem poderoso, valente, respeitado, todos o queriam bem, mas Naamã tinha esse sério problema que ele carregava com ele. Da porta para dentro, da sua casa, aquele homem leproso, que lá fora não podia tirar suas roupas, não podia usar talvez uma manga curta, não podia que ninguém visse. Por quê? Porque ele tinha um sério problema. Um sério problema que tinha que esconder de todos. E muitas vezes, na nossa vida também temos problemas. Problemas que carregamos, que não queremos que as pessoas saibam. Talvez queremos que nos vejam como uma pessoa que demonstramos ser felizes, mas no fundo não somos. Tem alguma coisa que nos consome a nossa energia. Tem algo que nos atrapalha de sermos esses verdadeiros adoradores, que adoram de verdade o Senhor. Eu não sei qual é o seu problema. Se você, quem tem esse problema, qual é? Não sei. Eu sei que Naamã tinha um problema. E ele encontrou a cura. Ele encontrou a cura daquele mal. E nós também podemos encontrar essa cura. Como eu já disse, se nós mantivermos essa postura que Naamã teve. Naamã, ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Primeira coisa, dessa postura de Naamã, ali no livro de 2 Reis, que nós já lemos, do capítulo 2 ao 5, diz assim, olha: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Primeira coisa, Naamã deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Uma simples menina, uma menina cativa,
uma menina que foi levada como escrava, uma menina que foi retirada do convívio da sua família, dos seus pais, uma menina que tinha tudo para, vamos usar um termo aqui meio, praguejar aquele homem. Afinal de contas, ela foi tirada do convívio da sua família, tirada dos seus pais e levada como escrava ali. Mas não, essa menina fez a diferença ali naquele lugar. Essa menina simples, uma menina cativa, que a Bíblia não fala o nome dela, uma menina que talvez, possamos dizer que talvez uma menina analfabeta, mas essa menina foi grandemente usada ali. E Naamã deu ouvidos àquela simples escrava que estava ali na sua casa. Tanto acreditou que, como nós lemos o texto aqui, ele levou o assunto ao seu rei. Olha, a menina que está lá na minha casa, aquela escrava, ela disse assim, 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 assim. E o rei autorizou Naamã a viajar para Israel. E ainda se dispôs a escrever uma carta de recomendação ao rei de Israel. Tudo começa com uma simples menina. Uma simples menina que deixou ser usada por Deus. Uma menina que ninguém dava nada. Mas Naamã acreditou em suas palavras. Naamã acreditou nas palavras daquela menina, pois aquela menina falava de algo que ela conhecia. Aquela menina, ela falava de algo que ela conhecia pessoalmente. Um Deus que ela conhecia, um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que poderia trazer a verdadeira cura ali para aquele homem. Ele deu ouvidos àquela menina, um Deus da sua terra. Não falou de alguma coisa que ela aprendera nos bancos escolares, não. Ela estava falando de algo que ela conhecia muito. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus forte, o grande El Shaddai. E nós, quantas vezes temos desprezado o testemunho vivo de alguém, tão somente porque se trata de uma pessoa simples. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivenciei fato assim, de alguém achar que, mas quem é esse para estar falando isso para mim? Certa vez aconteceu um fato comigo, quero falar aqui. Logo que no início da minha conversão, a denominação que eu estava, a gente tinha muita amizade assim, com o pastor de lá. E um dia Deus me falou algumas coisas, né? E eu deveria falar para o pastor. Mas, ali, não sei, né? Fui mal interpretado ali. Quando eu cheguei no pastor e falei, ele torceu a cara assim e falou, é? Falei, pastor, olha, Deus me falou isso. É? Tá. E aconteceu tudo aquilo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós somos grandes amigos. É um grande amigo que eu tenho. Mas ele passou tudo aquilo, por quê? Deus falou, mas ele no momento, ele torceu o rosto, tá bom, né? Quer dizer, quantos de nós já não vivenciamos isto? Mas quem é ele? Se fosse o fulano de tal lá, esse sim eu daria ouvido. Se fosse o Bertano, uma simples menina cativa, escrava, uma menina analfabeta, eu esperava que viesse alguém me falar que um doutor era... Não, alguém que tem um doutorado, alguém que tem 2 faculdades, alguém especial, alguém famoso, alguém que é conhecido internacionalmente. Se fosse esse, assim, aí eu poderia até acreditar, né? Mas quantas vezes nós já não desprezamos
o testemunho de alguém por ser uma pessoa simples? Será que poderíamos contar quantas vezes o patrão ou a patroa desprezou também o testemunho de um funcionário? Por quê? Porque é um simples funcionário. Um simples funcionário, mas é um crente. É uma pessoa temente a Deus. Mas é só um funcionário. Quantas vezes já não deve ter acontecido isso? Porque não deu ouvidos. Ele é simplesmente um pobre. Ou quantas vezes o doutor desqualificou a palavra de fé dos mais simples? Quantas vezes? O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Vamos lá em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Nós vamos estar passando por alguns versículos aqui. 1 Coríntios 1. Coríntios 1, 27 e 29 nos diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Deus escolheu as coisas humildes deste mundo. Mas nós temos aqui que Naamã foi buscar ajuda. Muitas vezes até acreditamos no testemunho de fé das pessoas simples, mas ficamos paralisados diante da desgraça e não levamos muito em conta, não tomamos decisão de nos levantarmos para buscar a face de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz sobre isso? Isaías 55, 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6. Olha o que nos diz a palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Naamã buscou a Deus. Naamã foi buscar ajuda. Muitas vezes acreditamos ou fingimos que acreditamos e não tomamos nenhuma decisão. Não nos levantamos para buscar essa ajuda. Naamã se humilhou perante Jesus. Naamã trouxe ouro, trouxe prata, trouxe vestes lindíssimas, símbolo de sua riqueza pessoal. Trouxe roupas finíssimas, símbolo do seu bom gosto. Trouxe carta de recomendação do rei, símbolo do seu prestígio. Naamã, homem de prestígio, homem que até o rei recomendou.
Porém, Naamã trouxe também com ele o orgulho e a altivez. Que triste, né? Naamã trouxe todas essas coisas, todos esses sinais aí de riqueza, de bom gosto, de prestígio, mas trouxe também o orgulho e a altivez do seu coração. O versículo 11 vamos lá, versículo 11 de 2 Reis, que nós já lemos, vamos ver o que nos diz. Versículo 11 de 2 Reis diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quanta altivez, quanto orgulho. Naamã esperava que o profeta chegasse, jogasse um tapete vermelho, falava: é o grande Naamã que está chegando aí, vamos entrar. Naamã esperava ser recebido com honras, Naamã esperava que o profeta fizesse um grande barulho ali. Olha, quem está chegando é o profeta, é o general do exército, Naamã, homem respeitado, homem de poder aquisitivo alto, homem que era até um pouco idolatrado por seus soldados. Naamã esperava que o profeta de Deus viesse recebê-lo à porta, mas não foi isso o que aconteceu. Naamã, com toda a sua altivez, com toda a seu orgulho, esperava que fosse diferente. Mas Deus é sábio, e Deus resolveu quebrar o orgulho de Naamã. Deus envia ali vamos usar um termo aqui meio grosso, envia um moleque de recado para falar para ele: olha, Naamã, meu senhor disse que é para você ir no rio se banhar 7 vezes, que você vai ser curado dessa sua lepra. Manda ali um moleque ali para ordenar a Naamã o que ele tem que fazer. E Naamã, ali com todo o seu orgulho: que isso? O que você está achando? Lá na minha terra tem rios muito melhores, lá tem coisas melhores, rios limpos. Eu vou me banhar nessa água barrenta, esse rio sujo. Você está falando é com Naamã, não é com qualquer um, não. Naamã se revoltou, e é aí que ele mostrou o orgulho que havia no seu coração. É aí que Naamã mostra a sua altivez, o seu orgulho. Mas seus soldados o convenceram a ir e fazer aquilo que foi ordenado pelo profeta, e se banhar no Rio Jordão, mesmo contra a sua vontade. Ele tomou aquele banho da humilhação 7 vezes. 7 vezes é o número daquilo que é perfeito ou completo. Quando Deus viu que Naamã se humilhou, Deus restaurou a sua vida. Deus trouxe a cura a Naamã. Deus restaurou a saúde de Naamã. Quantas pessoas, eu já ouvi relatos também disso, quantas pessoas já voltaram para suas casas sem a bênção divina? Quantas pessoas já estiveram na casa de Deus
e voltaram sem receber a bênção divina, a bênção de Deus. Talvez por ter se negado a vir aqui, quando o pastor diz, quem precisa de uma oração, quem precisa de uma cura, quem precisa de algo, vem até aqui à frente que eu vou orar com você. Eu falo porque eu já ouvi relatos de pessoas assim. Ele não se levanta, por quê? Porque a altivez dele, o orgulho dele não deixa. Ele fala, eu vou levantar, eu vou lá à frente, para as pessoas verem que eu tenho problema, para as pessoas verem que eu tenho algo, que eu preciso ser curado, que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser mudado. Eu não preciso. Eu não preciso de oração, eu não preciso. E volta para sua casa sem receber a bênção de Deus. Volta para sua casa sem a bênção divina, por ter negado, por ter se negado a vir aqui, por conta de quê? A sua altivez. Eu vou me expor publicamente ali? Eu vou mostrar para todo mundo que eu tenho um problema? Eu vou mostrar para todo mundo que eu preciso de uma mudança? Não, eu sou fulano de tal, não posso fazer isso. Todos vão estar olhando, todos vão estar vendo eu lá na frente. Pessoas que muitas vezes se revoltaram contra uma orientação de um homem de Deus, perderam a sua bênção, porque se revoltaram contra a orientação de um homem de Deus, por causa da sua altivez, por causa do seu orgulho. Eu vou fazer o que ele está falando? Eu não. Meu orgulho não deixa, meu orgulho não permite. Eu não preciso, eu não. Todos precisam, menos eu. Né? Eu vou lá mostrar publicamente a minha miséria, a minha infelicidade. Vou lá mostrar que eu sou infeliz, que eu preciso de mudar algo na minha vida? Não, eu não. Eu não posso me expor. Né? Sabe o que a Bíblia diz? Nos diz acerca desse assunto? Vamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Mateus, vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito desse Mateus 2. Vamos ler do versículo 3 em diante, 3 a seguir. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceria. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Tiago 4:5. Livro de Tiago.
Acho que essa Bíblia aqui não tem Tiago, hein? Tiago 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, né? Naamã converteu-se num verdadeiro adorador. Deus impôs a humilhação a Naamã com um propósito: revelar-se a ele. A cura divina restaurou não apenas o físico de Naamã, mas também a sua alma. Meus irmãos, quando Deus abençoa alguém, a bênção de Deus sempre quer ir além daquilo que a pessoa pediu. Efésios 3:20 diz que Ele vai fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. E junto com isso vem a graça solicitada. Deus, Ele quer salvar a alma daquela pessoa por meio da fé. Da fé em seu único Filho, Jesus Cristo. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por nós. João também 4:23, olha o que diz, livro de João, Evangelho de João 4, versículo de número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Naamã recebeu a cura da sua ferida. Naamã recebeu ali a sua salvação. Naamã se torna um verdadeiro adorador. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós o adoremos. Mas para isso nós precisamos deixar todo o nosso orgulho para lá, toda a nossa altivez. Ah, pastor, mas eu não tenho isso comigo, Tá bom, não sei. O que é que te impede de ser um verdadeiro adorador? O que te impede de ser esse verdadeiro adorador? Não é orgulho? Não é altivez? Se tem algo que ainda te impede de ser esse verdadeiro adorador, esse é o momento de você se desfazer disso. Uma cura? Não sei o que tem te incomodado, não sei o que tem te dificultado, não sei se talvez você até chegou a não vir aqui à frente alguma vez por esse medo de ser exposto, né? Poxa, eu não posso mostrar que eu tenho um problema. Mas Deus quer mudar essa situação. Deus, assim como Deus levou Naamã a se humilhar ali, a se banhar naquele rio barrento, Deus quer que você se humilhe na presença dEle. Eu não estou dizendo para você se humilhar para homens, para ninguém, não. Eu estou dizendo que Deus quer que você se humilhe na presença dEle, que você fale com Ele do que você precisa. Não fique
carregando isso com você. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode fazer. Só depende de você querer. Ah, mas é uma humilhação. Não. Deus pede que você se humilhe, que você seja realmente uma pessoa que adora o Espírito em verdade. Você pode fazer isso. Você pode falar com Ele. Você pode dobrar seu joelho. Você pode vir, quando for convidado, vir à frente, vir falar. Não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe. Não ache que você não precisa. Você precisa, eu preciso. Todos nós precisamos desse Deus de maravilha. Talvez você chegou aqui essa noite com algo que tem te incomodado, tem te trazido dificuldades de estar na presença de Deus. Quantas pessoas eu já vi isso, que, sei lá, não sei o que é. Mas Naamã recebeu a cura. Naamã recebeu a salvação. Naamã foi liberto. Porque ele se humilhou. Porque ele buscou a presença de Deus. Ele teve coragem. Ele não se revoltou com uma palavra de alguém. Ele ouviu alguém que era muito simples, mas ele não levou em conta isso. Talvez você já tenha ouvido alguém falar para você: olha, Deus quer que você faça isso. Ah, não. Ouça, porque Deus, Ele usa pessoas. Deus usa quem Ele quer. Deus faz as coisas da maneira que Ele quer. E Deus quer te usar também. Deus quer te fazer esse verdadeiro adorador, para que você seja usado na obra de Deus. Não só na tua casa, no teu lar, na tua escola, no teu trabalho. Deus precisa te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus transformar a sua vida. Você só precisa tomar uma atitude. Você só precisa sair da zona de conforto que você está. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Naamã voltou para casa curado, mas também transformado pelo poder de Deus. Como foi que isso aconteceu? Como foi que ele encontrou essa verdadeira felicidade? Que ele não tinha. Ele tinha todos os bens, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo, mas ele não tinha felicidade. Muitos têm carro bonito, casa bonita, fazendas, sítios, quantas coisas. Tem uma renda espetacular, tem tudo, mas não tem felicidade, porque falta alguma coisa. Falta buscar Deus, falta se humilhar na presença de Deus, falta essa verdadeira transformação. Mas como Naamã encontrou essa verdadeira felicidade? Ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Ele buscou a ajuda de Deus.
se humilhou diante de Deus, se converteu num verdadeiro adorador. Façamos o mesmo, e nós possamos sair daqui nessa noite diferentes do que nós entramos aqui. Sairmos daqui nessa noite deixando tudo que não é bom e levando o melhor de Deus para nossa casa, levando a bênção divina, levando o melhor, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Bem, vamos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui. Que você possa sair daqui como eu já disse, dando pulos de alegria, deixando de vez tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida com Deus. Ah, pastor, mas não, mas tá bom, eu não sei. Pensa aí, comece a pensar, comece a falar com Deus agora. Você pode falar com Ele, feche os seus olhos, comece a falar com Ele agora. Senhor, o Senhor é o Deus cuidadoso, o Senhor que é um Deus zeloso, Deus. Eu te peço, Senhor, ó Deus, me mostra, Senhor, aonde eu preciso mudar, Deus. Aonde eu tenho errado, Senhor. Aonde eu não tenho feito o que te agrada, Senhor. Aonde é, Pai, que eu tenho te desagradado, Senhor. Eu não sei, Senhor, mas fala, Senhor, fala o meu coração nessa noite, Senhor. Eu quero, Senhor, sair daqui, Pai, ó Deus, sendo esse verdadeiro adorador, Senhor. Eu quero continuar sendo esse verdadeiro adorador. Eu quero continuar te adorando, Senhor, mas te adorando de verdade, Senhor, aonde eu estiver, Senhor. Pai, que eu seja, Pai, essa pessoa adoradora, essa pessoa verdadeira, Senhor, aonde eu estiver, no lar, no trabalho, na escola, que eu venha mostrar a outras pessoas, Pai, como é bom te servir, Senhor. Pai, que eu venha, Pai, ser essa pessoa diferente, Senhor, que todos possam ver o Senhor em mim, o Senhor na minha vida, Pai. Que todos possam dizer: eu quero servir a esse Deus que você serve. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus de Naamã. Eu quero esse Deus dessa menina que conhecia grandemente. Eu quero te conhecer mais e mais, Senhor. Me leva, Senhor, me leva à intimidade contigo, Senhor. Eu quero, meu Deus, ser íntimo de ti, Senhor. Eu quero, Senhor, Pai, ser achado por ti, Senhor. Oh, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, com tuas mãos agora, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, desde o alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Ó Deus, muda, Senhor, o que precisa ser mudado, Senhor. A começar de mim, Senhor. Transforma, Senhor. Liberta, Senhor. E seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, tudo aquilo que Te agrada, Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. E nós queremos, ó Deus, Te dar o melhor de nós, Senhor. Te dar o melhor de nós, Senhor. Somos falhos, sim, somos pecadores, Senhor. Mas não queremos viver nessa vida de falhas, nessa vida de pecado, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor. Ó Deus, verdadeiramente adoradores, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor,
adorando o Senhor sempre, 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 Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor já fez, Senhor. E pelo muito, Deus, que o Senhor, eu sei, há de fazer ainda, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.